Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco preside celebração para beatificar Albino Luciani, o Papa João Paulo I. No Brasil, a história do Rio Ipiranga, um dos marcos da independência. Nossa equipe leva você ao Museu do Ipiranga e mostra detalhes do quadro Independência ou Morte. Pesquisa de plataforma de empregos dá dica para quem busca vaga no mercado de trabalho formal. Ministro do STF suspende piso salarial de enfermagem definido por lei. Tem reportagem sobre Setembro Dourado. Mês de conscientização e prevenção do câncer infanto-juvenil. E cidade do interior paulista celebra a independência com grupo que refaz caminho de Dom Pedro I. O Canção Nova Notícias está começando. Domingo de festa e alegria na igreja. Na presença de milhares de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, o Papa Francisco presidiu a celebração para beatificar Albino Luciani, o Papa João Paulo I, o Papa Sorriso. Em sua homilia, o Papa Francisco ressaltou a humildade do novo beato que encarnou a pobreza do discípulo. Uma pobreza que não é apenas material, mas trata-se sobretudo de vencer a tentação de se colocar no centro e procurar a própria glória. Seguindo o exemplo de Jesus, afirmou o pontífice, ele foi um pastor manso e humilde. Seguendo o exemplo de Jesus, é stato pastore mite e umile. João Paulo I ficou conhecido como Papa do Sorriso, aspecto que Francisco fez questão de destacar. E com o sorriso, Papa Luciani é riuscito a trasmettere a vontade do Signore. Com o sorriso, o Papa Luciani conseguiu transmitir a bondade do Senhor. É bela uma igreja com um rosto alegre, sereno e sorridente, que nunca fecha as portas, que não exacerba os corações, que não se lamenta nem guarda ressentimentos, que não é impaciente, não se apresenta com modos rudes, nem padece de saudades do passado. O Santo Padre incentivou os fiéis a pedir ao Beato que nos obtenha o sorriso da alma. Habemus Papa! João Paulo I teve um significativo, porém rápido pontificado. Em 26 de agosto de 1978, no segundo dia do conclave, foi eleito Papa e escolheu ser chamado João Paulo I. Em 28 de setembro do mesmo ano, após 33 dias do início de seu pontificado, ele faleceu. O milagre pelo qual foi proclamado bem-aventurado é devido à cura inexplicável, por meio da sua intercessão, de uma criança argentina que sofria de grave doença cerebral. Ao final da celebração, na oração do Ângelus, o Papa mais uma vez rezou pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. E ora ci volgiamo in preghiera alla Vergine Maria, perché ottenga il dono della pace in tutto il mondo, specialmente nella martoriata Ucraina. A chuva deu espaço ao sol e o pontífice passou de Papa móvel, saudando os fiéis reunidos na Praça São Pedro. As notícias do Papa Francisco e da Igreja fazem parte do conteúdo jornalístico de cada dia na Canção Nova. E isso só é possível porque você, sócio e benfeitor, acredita e ajuda a manter essa obra de evangelização. Vejam só, nós estamos com 7% de nossa meta financeira no mês de setembro. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigado por sua fidelidade e comprometimento. Agora a gente vai a São Paulo saber com Rodrigo Luiz da programação da Semana da Pátria. Rodrigo, boa noite para você, meu amigo. Tem mesmo uma programação extensa. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. A cidade organizou cerca de 200 eventos, mas o palco principal é o bairro do Ipiranga. Amanhã tem a inauguração oficial do Museu da Independência. Além de autoridades oficiais dos governos federal, estadual e da prefeitura, são esperados mais de 1.500 convidados. A nossa equipe já foi conferir como está o museu
e traz detalhes de uma das obras mais importantes expostas ao público, o quadro Independência ou Morte. O Salão Nobre do Museu do Ipiranga, em São Paulo, foi feito sob medida para receber o quadro Independência ou Morte do pintor paraibano Pedro Américo. Foi um pedido de Dom Pedro II para enaltecer a figura do seu pai, Dom Pedro I, que, às margens do rio Ipiranga, bradou a independência do Brasil em relação a Portugal. Pedro Américo sabia, por exemplo, que os personagens não estavam montados a cavalo, eles estavam em mulas, porque estavam viajando de Santos para São Paulo, e esse percurso era feito em mulas por segurança, mas não se pinta nas artes do século XIX, na Europa e aqui na América, nenhuma cena de surgimento da nação em mulas, não é? O cavalo é um atributo do herói. Vista de perto, a obra em óleo sobre tela impressiona. São 4,15 metros de altura por 7,60 metros de largura. Foi finalizada neste salão e jamais saiu. Em 134 anos, a peça passou por 4 restaurações. Na última, finalizada em agosto deste ano, foram removidas camadas de tintas e traços de outros restauros tidos como exagerados no conceito atual. O amarelado do tempo foi removido e a tela envernizada, dando mais fidelidade ao trabalho original. Pedro Américo pintou a obra Independência ou Morte em 1888, 66 anos após o 7 de setembro de 1822. Ainda assim, a peça é o retrato mais importante que simboliza a independência do Brasil. Ao finalizar o quadro, Pedro Américo deixou manuscritos sobre a idealização da obra e diz que a realidade inspira e não escraviza o pintor. Essas características fortaleceram que ela fosse muito conhecida e que ela passasse a ilustrar, já no início do século XX, todos os livros didáticos brasileiros para representar esse momento da independência. E é por isso, certamente, que ela é conhecida por todos os brasileiros antes mesmo de pisarem aqui nesse salão. Os ingressos para o Museu do Ipiranga começaram a ser liberados para o público geral. Até novembro, a entrada vai ser grátis. E um dos marcos da independência do Brasil aqui em São Paulo é o rio Ipiranga. Nossa equipe foi a uma de suas nascentes para descobrir um pouco mais de sua história. Até antes da independência, o conhecido Rio Ipiranga, que quer dizer Rio Vermelho no Tupi, era apenas um riacho no caminho da Serra do Mar, onde viajantes paravam para se refrescar. Mas um evento mudou sua história. Dom Pedro estava voltando de Santos, quando ele é interceptado com cartas da corte do Rio de Janeiro, informando que ele deveria retornar para Portugal, prendesse certos ministros do seu gabinete aqui no Brasil. Então ele se revolta e faz o famoso grito do Ipiranga, né? O grito Independência ou Morte. O sucesso da região não veio imediatamente após o grito do Ipiranga. Foi só depois de 1870 que o local, por pressão até mesmo dos viajantes, começou a ganhar monumento e mais tarde um museu. Quanto ao riacho, ele acompanhou a fama histórica do local e foi parte até mesmo do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico bravo retumbante. Para conhecer um pouquinho mais da história do Rio Ipiranga, é preciso vir aqui, até o Jardim Botânico de São Paulo, fazer uma trilha de aproximadamente 360 metros, até chegar ao Córrego Piraruguá. Essa nascente aqui, mesmo seca por conta da época do ano, é uma das principais do Rio Ipiranga. No caminho à nascente do Ipiranga tem muito ar puro, Mata Atlântica e natureza. Mas o trecho do rio Ipiranga que transcorre por São Paulo acabou sendo poluído ao longo do tempo. Agora, os esforços públicos já conseguem garantir 98% de despoluição. Houve um esforço de fazer o fechamento dessas obras para que a gente conseguisse,
aproveitar a deixa aí do bicentenário e também entregar ele despoluído. E valorizar o Ipiranga é garantir um pedacinho da nossa história. É um lugar emblemático, onde realmente Dom Pedro I marca a ruptura da união Brasil e Portugal e decide, né, investir, vamos dizer assim, na nação brasileira. E no feriado vai ter missa em ação de graças pelo bicentenário da independência. A celebração pela pátria e pelo povo brasileiro vai ser presidida pelo cardeal Odilo Scherer. Será ao meio-dia na Catedral da Sé. Uma ótima semana para vocês. Amanhã cedo tem CN Notícias ao vivo da capital paulista às 9h35 da manhã, após o programa Sorrindo para a Vida. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Até amanhã. E a seguir, a suspensão pelo STF da lei que determina piso salarial de enfermeiros. E pesquisa de plataforma de empregos dá dica para quem busca vaga no mercado de trabalho informal, formal. Hoje faz 25 anos de morte de Madre Teresa de Calcutá, fundadora das Missionárias da Caridade. A mulher que acolhia os pobres com coração de mãe foi um dos ícones do século XX. Ganhou o Nobel da Paz em 1979 e foi canonizada pelo Papa Francisco em 2016. Ainda hoje, o aspecto materno de Santa Teresa de Calcutá permanece no coração e na experiência de vida das pessoas que a conheceram e a seguiram. A sua obra continua em ação no mundo todo, mas infelizmente no mês de agosto, as Irmãs da Caridade, fundada por Madre Teresa, foram expulsas da Nicarágua por perseguição religiosa. Agora a gente muda de assunto porque uma recente informação do Ministério do Trabalho, do CAGED, ligado ao Ministério do Trabalho, mostrou que mais de 200 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados em julho. Uma pesquisa realizada por uma plataforma de empregos é boa dica para quem deseja conquistar uma vaga no mercado de trabalho formal. Edson está há 2 meses desempregado. Desde então, tem buscado se recolocar no mercado de trabalho. Às segundas-feiras, essas buscas são mais intensas e tem um motivo. Conseguiu a vaga na segunda semana, você fecha os exames, já está começando até na sexta ou então na próxima segunda. Para quem também aproveita o início da semana para procurar novas oportunidades, seja presencial ou online, uma boa notícia. Segundo pesquisa divulgada recentemente por uma plataforma de empregos, segundas e terças-feiras são os melhores dias para fazer cadastro e envio de currículos. De acordo com a pesquisa, 41% das vagas surgem neste período. Nos 2 primeiros dias da semana, quase 50% dos recrutadores fazem uma espécie de inspeção. Mas antes de se candidatar, a dica é ficar atento às vagas e também às informações do currículo. O currículo claro e objetivo. É a pessoa colocar os seus dados ali pessoais, que não seja documento, não precisa colocar o nome do documento. E a questão principal é a questão profissional. A pessoa ser bem objetiva, colocar no currículo o que ela tem experiência, em que ela trabalhou. E as datas que facilitam bastante para a gente. As especificações da vaga, ver se a pessoa realmente se enquadra no que está sendo solicitado ali. Então a pessoa tem que ficar atenta a ler todas essas questões que está sendo solicitado no perfil para ver se realmente se enquadra. A orientação é sempre continuar de olho. Para muitas empresas de recrutamento, os últimos meses têm sido de vagas à espera de trabalhadores que as preencham. As vagas elas chegam a cada hora. Tá? A cada hora o quadro de vagas nossa muda, tanto de vagas preenchidas, que sendo preenchidas a gente tira imediatamente, e em recolocação de vagas novas também. Por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o novo piso nacional da enfermagem foi suspenso. Vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo.
Olá, muito boa noite para você também. Boa noite a tanta gente que nos acompanha. Pois é, a lei foi aprovada no Congresso e sancionada pelo governo federal em agosto. O valor do piso foi definido em R$ 4.750. Entidades que representam as empresas de saúde argumentam que o novo valor é alto e pode provocar demissões em massa na categoria. A liminar atende a um pedido feito pela Confederação Nacional de Saúde, a Federação Brasileira de Hospitais e outras 7 entidades. Para o grupo, o novo piso pode provocar uma série de demissões em massa na categoria, por não indicar fonte de recursos. Em nota, as entidades dizem que a lei causaria ainda de imediato o fechamento de vários serviços de saúde, como hospitais filantrópicos, clínicas de diálise e de cuidados de idosos por todo o Brasil. Após a decisão do ministro Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai trabalhar pela manutenção do novo piso nacional da categoria. Pacheco e Barroso devem se encontrar para discutir o tema. Rodrigo Pacheco defende a imediata derrubada da decisão tomada no Supremo Tribunal Federal. No Twitter, Pacheco destacou que o novo piso é um reconhecimento de um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que têm suas remunerações absurdamente subestimadas. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso foi recebida com surpresa pelo Conselho Federal de Enfermagem. Para o Conselho, o novo valor foi amplamente debatido e não cabe decisão contrária à mudança neste momento. A gente entende que existe todo o amparo jurídico e constitucional para a aplicação do piso e ficamos aguardando que essa decisão do ministro Barroso seja rapidamente revista. O aplicativo e-Título disponibilizado pela Justiça Eleitoral vai poder ser utilizado no dia das eleições como título digital, mas a identificação na sessão de votação é permitida apenas para quem tem a biometria cadastrada. Por meio da ferramenta eletrônica, o eleitor poderá se identificar no dia da eleição. O aplicativo pode ser baixado tanto no sistema Apple quanto Android e substitui o título de eleitor em papel e permite consultar o local de votação, verificar pendências, emitir certidões e justificar a ausência. A identificação na sessão de votação, no entanto, é permitida apenas para quem tem a biometria cadastrada, além de ter a foto exibida no aplicativo. Cerca de 118 milhões de eleitores, 75% do eleitorado, estão cadastrados. O Tribunal Superior Eleitoral informou que em 1º de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, vai suspender o download do aplicativo e liberar apenas no dia seguinte ao pleito. Já no segundo turno, será possível baixar o aplicativo até 29 de outubro, dia anterior à última votação. E a lei que cria o programa de aumento da produtividade da frota rodoviária no país foi sancionada pelo presidente da República. O objetivo é renovar a frota de veículos rodoviários que transportam mercadorias e pessoas, a fim de reduzir os custos de logística no país, aumentar a produtividade, contribuir para a diminuição dos níveis de emissão poluentes pela frota rodoviária, entre outros. Eu fico por aqui. Amanhã a gente retorna com mais informações direto de Brasília. A todos, muito boa noite. Boa noite, Ronaldo. A seguir, Liz Truss é eleita primeira-ministra da Grã-Bretanha. E as ações de prevenção e conscientização do câncer infanto-juvenil. Depois de vencer a corrida pela liderança do Partido Conservador, Liz Truss se tornou a primeira-ministra da Grã-Bretanha. Foram semanas de disputa pela liderança até que a atual ministra das Relações Exteriores venceu o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, por quase 20 mil votos de diferença na escolha do Partido Conservador. Truss assume o país em meio a uma crise nas finanças domésticas e uma guerra na Europa, em que a Grã-Bretanha expressa apoio à Ucrânia. Liz Truss sucede Boris Johnson, forçado a renunciar depois da descoberta de escândalos em seu governo.
E mudando de assunto, vamos falar do tempo, que segue instável nessa terça e quarta-feira em algumas cidades do Brasil. Yara Naíris tem mais informações para a gente. Boa noite, Yara. Boa noite, Adriana, Reinaldo e a todos que nos assistem. E hoje conversamos com uma porta-voz do Climatempo, Paula Soares, para saber até quando essas instabilidades vão perdurar por aqui. Acompanhem. No começo da semana faz um pouco de frio, mas a tendência é que volte a esquentar. A semana vai terminar quente em muitas áreas do centro-sul do Brasil. E atenção também nessa semana, por causa da chuva, algumas instabilidades vão crescer entre o sul do Brasil, parte de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, ainda nesta terça e quarta-feira, tem previsão de algumas pancadas de chuva com forte intensidade nessas áreas, alguns temporais, até acompanhadas de granizo. Então, tem destaque para a chuva no começo da semana e depois o tempo seca e a temperatura volta a subir. Obrigada, Paula. Nas demais regiões, a chuva continua concentrada na costa leste do Nordeste, com maiores acumulados em Salvador e litoral sul da Bahia, devido à frente fria que chegou na região. No norte, vai chover nas áreas em azul, mas sem alertas. O destaque, tempo seco e temperaturas elevadas no Acre, em Rondônia e no Tocantins. O calor pode chegar aos 39 graus em Cuiabá, 37 em Palmas e 36 no Rio Branco. Vamos ver agora as capitais mais frias pela manhã. Porto Alegre deve registrar mínima de 12 graus, assim como em Belo Horizonte e aqui na capital paulista, 13 graus. Amanhã ainda teremos que nos agasalhar por aqui. Volto com vocês, uma ótima noite a todos. Obrigado. Olha, o ato de conscientizar e prevenir o câncer infanto-juvenil marca este mês de setembro. Quando a doença é descoberta ainda no início, há chances de sobrevida. As chances de sobrevida aumentam muito mais. E olha, Reinaldo, a nossa equipe chegou num centro de apoio à criança com câncer bem na hora que um pequeno paciente recebia alta e ia voltar para casa. O sino anuncia, é dia de festa, tem criança recebendo alta médica. É sempre assim no GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Hoje é a vez do Cleverson. O coração da mãe está muito feliz, né? Graças a Deus que foi muito sofrimento, não foi fácil para a mãe descobrir, né? Que não é fácil mesmo. Mas com a ajuda dos pessoal, primeiramente Deus, está muito feliz e emocionada, só de saber que ele teve uma vitória imensa. O tratamento do Cleverson foi bem sucedido porque o diagnóstico foi feito no início da doença. A campanha Setembro Dourado chega para lembrar a importância dos exames preventivos, a fim de detectar o câncer em crianças e adolescentes. A ULA estava me falando aqui, me alertando o seguinte: nunca se atenderam tantas crianças. 92 crianças estão sendo atendidas nesse momento. Segundo a diretora do GAC, a pandemia atrapalhou a procura dos pais pelo diagnóstico precoce. A gente tem aí 2 anos de pandemia, existe um reflexo muito grande de acesso a essas famílias, né, a postos de saúde, as UBSs, e com isso dificultou, né, o diagnóstico. E com o programa, o GAC realiza todos os exames, consultas especializadas para fechamento do diagnóstico precoce. Com mais pacientes para atender, o desafio do GAC só aumenta, mas não falta acolhimento. O Igor continua em tratamento. Ele e a mãe são do interior de Sergipe e se hospedam aqui em um desses quartos, tudo de graça. Quando eu me senti num lugar sem rumo, sem direção, aqui me acolheu, me abraçou, assim, de uma tal forma que eu só tenho a agradecer. Nossas orações por essas crianças para que tenham uma ótima recuperação. E ainda em Aracaju, a safra de caju traz boas expectativas para o ano de 2022. Produtores rurais aproveitam a colheita recorde para garantir a renda das famílias durante todo o ano. Comunidade Mil Passos, Ceará. Dona Lurdinha conta os dias para a colheita do caju. A safra começa agora e vai até janeiro. Há 18 anos, a produção sustenta a família. Nesse período, a gente tem que aproveitar o máximo que puder, que é para fazer o estoque, no caso da cajuína, fazer a cajuína, guardar o caju congelado para fazer doce.
Dá para trabalhar o resto, trabalhar o ano todo até a próxima safra. Segundo o IBGE, a produção deste ano é de quase 121 toneladas, 9% maior que a safra do ano passado, em uma área estimada de 425 mil hectares. Então a gente precisa, dependendo das condições climáticas, ou seja, das chuvas. E este ano foram bem divididas as chuvas e atingindo o índice necessário para uma boa produtividade. Para comemorar, que tal um hambúrguer de caju? Ficou curioso? Esse é só um dos produtos que as mãos talentosas criaram com a matéria-prima retirada do próprio quintal. No início a gente não tinha cajueiro, nós usávamos caju do meu sogro, no caso. Foi quando ele começou a plantar, a fazer curso para melhoramento, né, do plantio. E eu fui, cada caju que caía eu ia inventando um doce. Do caju à cajuína e outros derivados, comercializados em cestas assim. Tudo com muito carinho, sabor e criatividade. Recentemente, com o crescimento dos mercados vegano e vegetariano, a fibra desidratada do pedúnculo do caju tem ganhado espaço para diversos usos. Os frutos do trabalho e dos desafios em breve serão colhidos e chegam como recompensa para um povo batalhador. O cajueiro aqui se sustenta, porque para limpar, trator, todos esses gastos é tirado da produção, entendeu? Tudo da produção. E ainda sobra um troquinho, sabe, para a gente ir pro forró. Olha, após o intervalo, a primeira de 3 reportagens da independência do Brasil. E a cidade paulista que celebra a independência com o grupo que faz caminho de Dom Pedro I. Um símbolo, uma data, 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Nós vamos comemorar depois de amanhã, 7 de setembro, esse marco na história do país. Há 200 anos, a nação brasileira começava a formar sua identidade nacional. Conflitos, indefinições, negociações. Os primeiros passos de Dom Pedro I rumo à independência foram dados do Rio e chegaram rapidamente em São Paulo. Nas cidades históricas, memória e preservação do nascimento do Brasil. A história hoje pode ser contada pelos prédios históricos, pelos quadros com figuras reais, pelos objetos em museus. Mas afinal, o que é essa tal de independência? Independência é quando uma colônia se desvencilha da metrópole. Né? Basicamente, esse é o conceito básico do que é um processo de independência. A independência do Brasil é um processo tardio e longo. Né? Não foi só o vino do Ipiranga as margens plácidas. Teve outros contextos que são bem interessantes também. Entre os séculos XVIII e XIX, cresceram no Brasil as pressões externas e internas contra o monopólio comercial português e a cobrança de altos impostos, numa época de livre comércio. Provocaram o enfraquecimento do colonialismo e reforçaram o liberalismo comercial no Brasil. Foi um processo que não se queria, né? O desejo do Dom Pedro não era romper com o Império Português. No entanto, a pressão, né, levou ele paulatinamente, conforme você falou, ao 7 de setembro. A jornada do então príncipe regente do Brasil teve início aqui no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, residência oficial onde morava com a sua esposa, a imperatriz Dona Leopoldina. Foi em 14 de agosto de 1822 que a comitiva real partiu com destino a São Paulo. Dom Pedro e sua comitiva conhecem o território paulista. É a partir de Bom Jesus do Bananal. Hoje, Bananal, uma pequena cidade no Vale do Paraíba histórico, que o então príncipe regente dá início à sua jornada. A partir daqui e deste casarão, Dom Pedro começa a contar a história de um Vale do Paraíba que, à época, uma das regiões mais ricas do país, pode ser considerado, pelos livros de história, o berço do Brasil.
Conhecida como Cidade Memória, Bananal guarda neste antigo prédio o início da história de São Paulo no processo de independência. Depois desta primeira parada em Bananal, já no estado de São Paulo, a comitiva de Dom Pedro percorreu diversas outras cidades. E na reportagem de amanhã, nossa equipe continua pelos caminhos da independência. Continue conosco, confira esta semana essas novidades. Pois é, a gente continua voltando o nosso olhar para esta semana especial no país, porque a região central de Brasília vai ter reforço no policiamento e o Congresso Nacional prepara a sessão solene com chefes de Estado. Por isso, a repórter Camila Castro está ao vivo e conta mais detalhes dessa semana movimentada na capital federal. Camila, boa noite para você. Boa noite, Reinaldo. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, as hospedagens de Brasília contam aí com 70% da ocupação para o feriado do Dia da Independência. E as manifestações durante esta semana devem movimentar um pouco mais a capital federal. A região central da cidade terá reforço no policiamento nos próximos dias, aqui onde estamos. Haverá 2 espaços para as manifestações. Manifestantes pró e contra governo circularão por espaços diferentes. O Ministério da Justiça acionou a Força Nacional para atuar no dia 7 de setembro. A tropa vai reforçar a segurança nas mediações do Ministério da Justiça e na esplanada dos ministérios. Sobre a programação para esta semana, uma sessão solene no Congresso Nacional reunirá os chefes de Estado do Brasil, de Portugal e de outras ex-colônias portuguesas, além de ex-presidentes do Brasil e dos presidentes do Congresso e da Câmara dos Deputados. Semana movimentada por aqui. Eu volto com vocês. Uma excelente noite. Boa noite para você, Camila. Bom descanso. Muito obrigado, hein, Adriana? Bom, mergulhar na independência do Brasil é manter viva a memória nacional. No interior de São Paulo, um grupo fez um trajeto histórico-cultural como parte do evento que reúne dezenas de pessoas para celebrar de forma antecipada esta data importante. Embrião do Brasil independente. É assim que historiadores definem a região do Vale do Paraíba quando o assunto envolve Dom Pedro I. Às vésperas de um 7 de setembro marcante, o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil tem percorrido o caminho bicentenário do príncipe regente por aqui. Esta viagem de Dom Pedro saindo do Rio foi a primeira vez que aquele jovem, um garoto de 20 e poucos anos, só conhecia a corte. Ele não conhecia a grandeza do país, então ele tomou consciência do tamanho deste país. Há mais de um ano, o Instituto começou a pensar na possibilidade de refazer os caminhos de Dom Pedro. Uma das paradas no Vale aconteceu em Pindamonhangaba, que antecipou o desfile cívico para proporcionar uma efetiva participação das pessoas. Aqui em Pindamonhangaba é o local onde o príncipe regente, que vinha já do Rio de Janeiro com muitos problemas para serem resolvidos, toma consciência do poder que ele realmente tinha, com o apoio tanto do povo quanto da elite. Aqui é um divisor de águas. Em agosto de 1822, Dom Pedro I chegava na então Vila Real de Pindamonhangaba. Durante um dia, ele conversou com políticos da época e rezou na igreja matriz da cidade. Depois, partiu para que em setembro a independência do Brasil pudesse ser proclamada. As famílias reais, elas eram, principalmente nações católicas, elas eram preparadas para serem defensoras da fé. Dom Pedro, como príncipe regente, ele havia sido preparado para ser um defensor da fé. Do Rio de Janeiro até São Paulo, ele para em todas as igrejas possíveis. E é com este espírito histórico que um só pedido é feito. Que seja um momento que possamos, então, cultuar os nossos valores pátrios, os nossos símbolos pátrios, para que os nossos estudantes possam, cultuando os valores do passado, mirar o futuro e que a gente seja um país próspero e independente. Que nós tenhamos, de fato, esse espírito cívico agora nessa semana, né, para que a gente possa viver bem a Semana da Pátria. Né?
e que a gente possa conhecer mais a nossa história, a história do nosso país, não é? E seguir cuidando destas terras tão lindas que Deus nos deu. Terra de Santa Cruz, o primeiro nome que o Brasil teve, não é? Bom, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Logo depois, às 9 horas, tem Buscai as Coisas do Alto. E às 10, Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Boa noite. Paz para você.